Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós temos a palestra com o senhor Vicente. Desculpa sempre. Nossa, até que bateu, ó. Então, pedir desculpa sempre. Vamos ver o que o senhor Vicente vai trazer para nós, né? Que os bons espíritos possam iluminar suas palavras. Sejam muito bem-vindos. Porque essa casa já está sendo preparada desde a partir da manhã por todos os mentores para nos receber. E eu falei no início, pedi silêncio, porque silêncio é uma prece, porque a partir do momento que a gente adentra aqui dentro, todos nós temos que ser pacientes e já estamos sendo atendidos. Então, vamos concentrar que a gente recebe mais, né? Todos os nossos tratamentos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo aos benfeitores amigos que já estavam aqui desde manhã preparando o ambiente para nos receber, que cada um possa sair bem melhor do que entrou aqui, buscando a paz interior, buscando o sentimento de renovação dentro de si, porque a doutrina espírita está aqui para nos ensinar a colher um futuro melhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. E com essa prece nós vamos iniciar os trabalhos da manhã. Seja muito bem-vindo, Sr. Vicente. Obrigado. Bom dia a todos. Vocês vão até pensar que eu estou ligando para a Shirley e combinando o assunto, né, que a gente vai falar. Porque quase sempre, o mês passado, né, Shirley? Você viu? Né? E hoje também foi assim, né? Ela abriu o Evangelho e saiu nessa lição desse assunto que a gente vai tratar hoje, né? A gente observa, você abre o Evangelho, faz uma leitura, mas a gente continua ainda percebendo a rebeldia da humanidade, né? A humanidade anda com raiva, sentindo ódio à toa, raiva, né? Rancor. Então, são lições que a gente tinha que ler todo dia, né? Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, quem sabe a gente lendo direto, todo dia, um trechinho dessas lições do Evangelho, a gente vai amansando o nosso coração, né? Trabalhando mais aí a mansidão, a humildade, a simplicidade, combatendo o rancor, o ódio, a raiva. Isso aí que é um dos piores venenos para o ser humano, né? É esse sentimento que carregamos conosco e ainda. Então, desculpa sempre é o nosso tema de hoje. E nós vamos ver então essa passagem de Jesus. Como eu disse, todos nós conhecemos, mas nós somos teimosos, né? Se perdoardes as faltas que praticarem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará vossas transgressões contra as leis divinas. Isso aqui nós falamos, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, creio que todos aqui, todos os dias, fazem a oração do Pai Nosso, né? Não tem um trechinho lá que nós falamos? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Seis, nós mesmos estamos pedindo para o Pai, né? Na mesma medida que eu perdoar o meu próximo, me perdoa também. Está tudo ali, lei de causa e efeito, na balança com o mesmo peso, nem mais, nem menos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, Allan Kardec nos coloca assim, que a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Tá? Então, misericórdia é a compaixão com ação. Tá? Misericórdia é a compaixão com ação. Fazer ao próximo todo o bem, fazer ao próximo tudo aquilo que gostaria que fosse feito para mim.
Esse ensinamento é de antes de Cristo. E nós ainda teimamos a não fazer. Não é isso? Mas nós vamos insistindo, insistindo, até a gente chegar num ponto aí ideal. Não é isso? Para isso que a gente reencarna. Então a misericórdia é o complemento da doçura. Quando a gente começa a realmente sentir a compaixão com ação, fazer todo o bem possível para o meu próximo, eu estou trabalhando então a doçura, a humildade, a simplicidade em meu coração. O ódio e o rancor revelam a alma sem elevação e sem grandeza. Tá? Então são sentimentos que nós carregamos ainda. Tem momentos que nós sentimos esse ódio. Eu creio que ainda, né, ainda passa no sentimento de algum de nós aqui. Nós somos seres ainda imperfeitos. Então tem aqueles momentos. Tem gente que vive com ódio o dia todo. Tá? Mas e o rancor? E o rancor? Com certeza todos nós ainda carregamos também. Tá certo? Basta uma pessoa contrariar aí o meu ponto de vista, que eu já começo a ter rancor, né? Antipatia pela pessoa. E isso aí vai ser mal para quem? Vai ser mal para quem está sentindo. A irmã Sidilfo, um espírito muito iluminado, que eu gosto muito, ela costuma dizer que o rancor é o colesterol da alma. Colesterol é aquilo que nós vamos, né, na nossa alimentação física, nós vamos acumulando as gorduras em nossas veias, quando de repente vem aí um AVC, um infarto. Então o rancor, conforme nos fala aí a irmã Sidilfo, é esse colesterol da alma. Nós vamos estar adormecendo a nossa alma no mal, sabe? No sentimento de vingança. E isso vai nos fazer mal para nós. Muito mal. É sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada, cheia de amargura. Então, realmente a gente percebe na grande maioria das pessoas, com tantas reclamações de amarguras, tá? Triste com os acontecimentos do mundo, e nós vamos alimentando então aquele sentimento de vingança, que é muito mal para nós, que é muito mal para nós, tá? Chico Xavier dizia uma frase interessante que a gente deve guardar para conosco também. Às vezes fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é horrível. Olha que frase linda do Chico Xavier para nós. Para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para o nosso esforço também, para não cultivar esse sentimento e trabalhando eliminando esse sentimento nosso de amargura, de rancor, de ódio, de vingança. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. É calma, cheia de mansidão e de caridade. Então, quando nós começamos a combater em nós esse sentimento, né, de amargura, de ódio, de raiva, nós estamos fazendo o que ao mesmo tempo? Elevando a nossa alma, nosso crescimento espiritual. Nós estamos melhorando a nossa condição, tá, moral. E somente assim que nós vamos ganhando espaço nos mundos elevados, junto aos espíritos mais elevados. Nós admiramos tanto o ensinamento desses espíritos elevados, porque eles passaram por isso, eles dominaram já esse sentimento. E nos dá as lições para que a gente trabalhe também com firmeza conosco, sermos firmes conosco, para não deixar esse tipo de sentimento ainda permanecer em nós. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos humanos, certamente será por Deus, pelas leis de Deus. Aqui está gravada em nossa consciência. Nós já sabemos disso. Tá certo?
Então, se eu não fizer o bem para o meu próximo, se eu não perdoar, se eu não apagar essa mágoa, esse rancor dentro de mim, tá certo? Vai chegar um ponto que nós vamos reencarnar junto. Muita gente que ainda tem rancor é do próprio ente querido, que está junto ali para combater realmente isso, de coisas erradas do passado, né? O próprio Jesus dissera: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis pelo caminho, enquanto está convivendo com ele, enquanto está no mesmo lar, enquanto está trabalhando com ele, enquanto está convivendo com ele na sociedade, enquanto há tempo, para não aguardar uma próxima reencarnação, tá? Com mais proximidade ainda. Então nós queremos ter essa proximidade, mas com afeto, com carinho, com amor. E é esse o objetivo da lei de Deus para conosco, para com todas as suas criaturas, para que nós combatemos, então, esse ainda sentimento de rancor, de mágoa, para que possamos todos vivermos em paz e harmonia. E isso começa dentro do nosso próprio lar. O nosso lar, a nossa família, é a pequena sociedade, que irá formar a grande sociedade. Então, se eu não conviver bem na pequena sociedade, como vou querer viver bem na grande sociedade? Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas se ele próprio não perdoa as dos outros? Colocação de Allan Kardec para nós. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir os sentimentos do agressor. Ou seja, quando nós estivermos aí achando, pensando, sentindo que alguém me magoou, qual é a melhor maneira? Fazer uma prece para aquela pessoa, para o agressor. Desejar de coração mesmo que tudo de bom aconteça com ele. E quando acontecer uma coisa que ele estiver feliz, fique feliz também. Como se fosse conosco. Isso aí é a maneira mais a ideal para combatermos, então, o nosso rancor, o nosso ódio e o nosso sentimento de vingança. Mas nós ainda estamos naquela fase, a maioria, né, da humanidade. A gente está naquela fase. E isso, bem feito. Ele merece, né? Quando acontece alguma coisa de ruim com aquela pessoa que nos magoou. É isso, bem feito, ele merece. Está pagando pelo que fez. É sentimento de vingança, de raiva. Então é isso que nós temos que ir combatendo. Se não de uma só vez, mas aos poucos. Aos poucos. Fazendo uma prece para aquela pessoa que nos magoou. Que aos poucos a energia negativa vai dissipando. E ambos vão sentir bem. Não são ambos, conforme o número de pessoas, vão sentir bem. E é isso que nós queremos para o nosso planeta, não é? Um planeta de amor, um planeta de paz, um planeta de misericórdia, onde um se sente no lugar do outro, ajude o outro a vencer as suas más tendências. A outra maneira é quando o ofendido impõe ao ofensor condições humilhantes. Eu perdoo, mas não passa perto de mim, não. Não quero nem ver. Nem me fala o nome daquela pessoa. A maioria ainda encontra nessa situação. Quando fala o nome da pessoa que não tem simpatia, né? Olha, vamos mudar de assunto, me fala naquela pessoa, não. É gente que sente mal. É como preparar o veneno para o outro e a gente mesmo tomar. É isso.
Todo rancor, toda mágoa, raiva que a gente sente do outro, a gente está preparando um veneno para ele, mas a gente é que toma. Volta. Quem vai sentir mal sou eu. Em todas as contendas, ou seja, em todas as confusões, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, quando a gente demonstra que nós estamos nos colocando no lugar do próximo, quando a gente demonstra que não tem mais sentimento de vingança, nem ódio, nem raiva, nem rancor, a gente serve que é de espelho para o outro. Nós não admiramos tanto, porque tem muita pessoa assim, né? Nós não admiramos tanto as pessoas assim. Admiramos. Tá? Então nós não queremos ser também admirados por esse motivo? Que possamos a trabalhar, então, tá? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. A gente falou na Irmã Stifo, lá no livro Escutando Sentimentos, ela nos coloca assim: perdoar e nos perdoar sempre será a solução. Olhemos para nós com lealdade, mas igualmente com carinho e misericórdia. Somos almas recém-egressas das fileiras do mal. Ora, nós já passamos pelas trevas profundas. Nós já fizemos muito mais mal do que nós estamos fazendo. Muito. Nós já fomos criminosos terríveis. Nós certamente participamos da Inquisição, onde matava em nome de Cristo, em nome de Jesus. Então, por isso, esse Espírito iluminado nos coloca perdoar o próximo e também nos perdoar. Entendendo que nós somos seres ainda imperfeitos, que nós ainda erramos muito, mas nós estamos tendo esse esforço para dominar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Sem esse esforço conosco, onde vamos parar? Tolerância, indulgência, perdão, compaixão e benevolência são algumas das expressões morais imprescindíveis no trato de uns para com os outros. Sem essas atitudes de amor, como nos suportaremos? A irmã nos fala e nos pergunta: como estamos suportando com a nossa intolerância? Sem termos indulgência, está sempre apontando o erro do outro, a falha do outro, não perdoando, não se colocando no lugar do próximo, não tendo compaixão, nem misericórdia, nem benevolência para com o próximo. Como estamos suportando? Ela nos pergunta se essa atitude de amor. Nada dói tanto quanto a ofensa, as rusgas, a perda afetiva, a ingratidão, a indiferença e o menosprezo. A gente fala em dor física, a pessoa vai no médico, né? Hoje tem tanto medicamento, a pessoa não sente dor em nada, né? Aplica-lhe o medicamento, os ferimentos, e não sente a dor. Mas a dor moral, se não for combatida, ela vai de reencarnação para reencarnação. Se não aproveitarmos a cada momento a nossa reencarnação, vai mudando, vai para o plano espiritual. Nós somos seres imortais. Tá? Então nada dói tanto quanto a ofensa, as rusgas, a perda afetiva, a ingratidão, a indiferença e o menosprezo. São dores terríveis da alma.
são os frutos da ausência de misericórdia no coração humano. Frutos da ausência de misericórdia no coração humano. Fruto da compaixão sem ação. Tem compaixão, mas não tem ação. Tem diferença, tá? Misericórdia e compaixão. A compaixão é eu me colocar no lugar do outro, mas não faço nada. Tenho dó, né? A gente fala, tenho dó, mas não faço nada. A misericórdia é a compaixão com ação. Eu tenho a dó, tá certo? E vou e ajudo, e faço. Aquilo que a pessoa está precisando. Essa é a misericórdia. Somente compreendendo sinceramente quais lições evangélicas deixamos de aplicar em cada passo do caminho, obteremos alento, orientação e estímulo. Sempre tivermos em desequilíbrio emocional, tristes, aborrecidos, a gente para um pouquinho e pensa, qual lição do evangelho que eu não estou cumprindo? São tantas, né? São tantas lições, a nossa consciência vai apontar tantas lições do evangelho que nós não estamos cumprindo. E assim que passarmos a cumprir, então, a vivenciar as lições do evangelho, nós vamos sentir um outro aspecto. Nós vamos sentir completamente diferente. Vamos ter mais ânimo, mais coragem para enfrentar as dificuldades da vida. É só seguir o evangelho. Esforçar para seguir o evangelho. Misericórdia para com as imperfeições alheias, piedade para com as falhas. A irmã se gosta muito de usar a palavra misericórdia, né? Bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem. Espírito Emmanuel também nos fala. Bendito aquele momento, aquele segundo, eu coloquei a cada hora. Bendito aquele minuto, aquele segundo que alguém te ofendeu e você, na mesma hora, você fez uma prece à pessoa. Não ficou com raiva, nem com ódio, nem com rancor. Em que a gente pensa e sente também, assim como Jesus ensinou. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. O último ensinamento de Jesus lá na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. É a lei de causa e efeito, né? Entrada seja cada hora da sua paciência diante daqueles que não te compreendem ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, te humilha, te ataca, tá? Que te ataca, te humilha, fala palavrões. Porque a paciência, invariavelmente, feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor. Muitas pessoas, nós ainda falando, né, perdi a paciência. Perdeu aquilo que não tem. Né? Nós ainda não temos paciência. Tá? Então nós temos que trabalhar muito isso aí, desenvolver essa paciência, abnegação, tá? Simplicidade de coração, a humildade. Desculpa sempre. De onde nós tiramos o título dessa lição, dessa palestra? Lá do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel com Chico Xavier. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Então, sempre que a gente condena alguém, nós estamos apagando uma luz. Tá?
Condenar é cristalizar as trevas, dar ênfase às trevas, opondo barreira ao serviço da luz. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. É difícil. Então sempre vai ter nós divergindo da opinião do outro e o outro também diverge da nossa opinião. Então é nesse pequeno ponto é que nós temos que começar a trabalhar esse nosso sentimento de respeitar a opinião do outro, sem exigir que ele obedeça à minha opinião. Nós somos seres livres para pensar, sentir, agir. Nós temos livre-arbítrio. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Tem as pessoas, tá, que nos admiram, desponta aí as nossas virtudes, não tem? Tem as pessoas que gostam de despontar as nossas virtudes. Mas também tem aqueles que mostram os nossos defeitos. Então, se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. São as duas opiniões que as pessoas têm a respeito de mim. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos na revisão do passado escuro. Assim como tem aquelas pessoas que nos incentivam, olha, você terá um futuro muito bom, você é inteligente, você é bondoso. Tem pessoas que falam assim pra gente, não tem? Mas tem aquelas também que, olha, você fez isso aí de errado, hein? Você deixou de pagar aquela conta lá, hein? Tá certo? Você fez isso, fez aquilo, começa a apontar. Então, são diversas situações para que possamos trabalhar, então, os nossos sentimentos. Usa, pois, a bondade. Desculpa, sim. Nos fala Emmanuel. Em qualquer situação de divergências das nossas opiniões, tá? Usa da bondade. Desculpa, sim. Perdão na frente de tudo. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Alvará é licença, né? Recebe a licença, tá? Para renovação. A oportunidade para renovação. No reino da ação, não só de palavras, mas no reino da ação, de fazer. André Luiz nos fala: não condene, ajude ao outro. Cultive otimismo. Gente, isso aqui é um ponto realmente importantíssimo, esse cultivo do otimismo. A grande maioria vive num pessimismo, numa tristeza, num desânimo, não é? Fala que não vai dar certo, isso não vai dar certo, não. O Brasil não tem jeito, não. Esse mundo não tem jeito, não. Vai resolver ficar nesse pessimismo? Deixamos de confiar em Jesus, que é o nosso governador. Que ele está atento em todo acontecimento no planeta, enviando periodicamente os seus trabalhadores de coragem, de confiança, para reencarnar, ou então, mesmo no mundo espiritual, orientar a humanidade. Está tudo certo. É trabalharmos o nosso sentimento, com otimismo, ter mais otimismo, mais confiança. Use os próprios recursos para fazer o bem. Tem gente que nem com recurso do outro ele não faz o bem, né? Nem utilizando o recurso do outro. Então aqui André Luiz está
recomendando, use os próprios recursos para fazer o bem, o verdadeiro bem, de coração. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Aí seria vaidade, né? Eu sou bom mesmo, eu não maltrato ninguém, sou tão bonzinho, né? Eu não prejudico ninguém, não faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, não falo palavras ásperas para ninguém, sou educadinho, sou fino no trato com as pessoas. Não é? Quem pensar assim está em planeta errado, não está? Já deveria estar em outro planeta mais evoluído. Não é isso? Ainda carregamos isso, sabe? As palavras ásperas, a fechar o semblante para as pessoas, se não gostou. São as mínimas coisas que nós falamos que nós temos, sim. Né? Seja qual for o problema, faça o melhor que puder. Não importa o tamanho do problema. Fazer o melhor. Buscar sempre fazer o melhor. Não admita a supremacia do mal. Combater qualquer raizinha do mal. Mas combater de que maneira? Com o bem. O mal a gente combate com o bem. Retribui com o bem. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. São coisas simples que o André Luiz coloca para a gente, que é do nosso dia a dia. Por que esses espíritos colocam isso aqui através da mediunidade, né? Porque eles vão por toda parte. Nos observa. Eles não mandam por acaso essas lições para nós. Que observa a humanidade. O que a humanidade está mais precisando? Qual o conselho está mais precisando? Então, esses espíritos sábios fazem essa pesquisa e manda para nós essas lições. Então, fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possa agravar as complicações de alguém. Ele falou até de pensamento. Observar aí os nossos pensamentos. Ouça com paciência e fala amparando. Nós temos paciência para falar? Lendo isso aqui, ontem, meu neto, tem um neto que mora com a gente. Sempre morou com a gente, né? Ele hoje está com 20, vai fazer 25 anos. Tá? Ele ontem chegou do serviço chateado, nervoso, que discutiu com a irmã dele. Tá? E ele é daqueles que não deixa a gente falar, não. Vai falando. Eu tive que usar esse recurso aqui, ó. Ouça com paciência e fala amparando. E na hora que ele dava aquela pausa, eu entrava com o amparo. Sabe? É difícil deixar uma pausa pra gente. Mas é por isso que tem o quê? Paciência. A paciência. Se ele não deixar eu falar hoje, amanhã eu falo. Né? Amanhã eu comento. Comentei com ele na palestra hoje, queria que ele levantasse ele cedo para vir assistir. Né? Só que é trabalho perdido chamar ele cedo, não levanta. Né? Aí eu falei para ele, ó, segunda-feira eu vou fazer essa mesma palestra em outra casa espírita. Aí você vai. Você vai com a gente. Então tá. Tá legal. Recorde que você, amanhã, talvez esteja precisando também de auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a primeira pedra. Em diálogo com as pessoas, tem pessoas que
vem conversar com a gente em desespero, irado, atirando pedra na gente. Nossa. Será que eu tenho condições também de tirar uma pedra? Tá certo? É o que o André Luiz vem nos recomendando aqui, né? Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis do amor e justiça. Nos fala Emmanuel. Saibamos construir nossa felicidade pelo atendimento às leis do amor e justiça. Justiça divina. Pensar, sentir e fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Começa pelo pensamento. Esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. Sempre. Esquecer o mal, fazer o bem, sempre. Trabalhar aí a nossa paciência, esquecendo o mal. Isso é constante na nossa vida. Essa luta conosco é constante. Reflitamos. O ontem ter-nos trazido a luz da experiência. E o amanhã, de certo, que nos sugere luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. O Emmanuel nos recomendando isso aí. São tantas lições que a gente tem trazido aqui também, né? Que a gente tem estudado para trabalharmos o hoje. Tá? O ontem foi experiência, conforme ele nos fala aqui. Adquirimos experiência, tudo que passou. Adquirimos experiência. Tá? O amanhã é uma esperança, pela minha atitude de hoje. O amanhã é um reflexo do que eu fizer hoje. Em tudo, aprendiz do Evangelho encontra ensejo de empregar a orientação da fraternidade pura. Novamente, André Luiz. Mantendo persistência no serviço em favor do próximo. Persistência. Olha a palavrinha que ele colocou aí para nós. Mantendo persistência no serviço em favor do próximo. Elegendo a serenidade por norma de cada dia. Serenidade. Vamos buscar nesse domingo e nos dias seguidos, buscar serenidade. Deixar que nada abale os nossos sentimentos. Burilando ideias sadios na ação de interesse geral. Trabalhar com ideais tá, sadios, no bem, na ação interesse geral, do bem geral. Aplicando teoria e prática do bem nas tarefas mais simples. Nas tarefinhas mais simples. Anotando por si mesmo a verificação das próprias deficiências. Verificar em nós mesmos o nosso ponto fraco, as nossas deficiências. O que mais está me desequilibrando? Cada um tem um motivo aí que desequilibra. Buscar na consciência e trabalhar. Exprimindo gratidão operante. Exprimindo gratidão operante. Sermos gratos por tudo que recebemos do nosso Pai Celestial. Sustentando intenções nobres constantemente. Sempre trabalharmos aí com intenção, com desejo, com vontade, tá? De coisas nobres, de coisas positivas. Defendendo a valorização efetiva das qualidades respeitáveis dos companheiros que o cercam. Valorizar a amizade da gente, companheirismo. Portanto, jamais percamos a visão central da meta superior a que nos dirigimos.
Todos nós temos uma meta de sermos melhores. Para sermos melhores amanhã, temos que trabalhar hoje. Para sermos melhores na próxima reencarnação, aproveitar essa reencarnação ao máximo no bem. A gente encerra com essa mensagem para a nossa reflexão. Com Jesus, estamos empenhados em trabalho ideal de equipe, no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma no culto do amor vivo e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Não viveremos sós. Nós dependemos um do outro. Por isso nós temos que buscar uma boa convivência com todos que nos cercam. Começando com os bons pensamentos, as boas atitudes, as boas palavras, e assim nós vamos melhorando o nosso planeta. É o que Jesus espera de nós. Muita paz, muito obrigado pela vibração de amor, de carinho de todos vocês. Obrigado. Vicente, obrigada, viu? Eu que agradeço. Palestra maravilhosa, né? Nós refletimos muito essa semana. É o que a gente precisa sempre trabalhar, né? Paciência, né? Gratidão, né? Benevolência, tudo aqui que ele falou, né? E então o caminho é nos conhecer, né? Fazer nosso autoconhecimento, porque a gente se conhecendo, a gente vai querer, a gente sabe o que é melhor, né? Que a gente precisa fazer. Saber que a gente sabe, às vezes até a gente sabe, mas não faz, né? Mas igual aquela lá, né? Que não faz o mal, isso aqui, mas também não faz o bem, porque não age, né? Tem que agir, né? Então, que nós possamos ter isso na nossa mente, né? E nós estamos aqui nessa casa que tem vários estudos, né? Estão abertos para todos. Temos na segunda-feira sobre mediunidade, temos no sábado do André Luiz, as obras de André Luiz, sabe? Temos na terça-feira, né, com o Marcelo e com Rafael. Então tem muito estudo, viu? Conhecimento tem muito, depende de nós querer melhorar, né? E nós estamos tendo essa oportunidade, que é essa casa maravilhosa, que está sempre aberta para nós. Que nós possamos ir para casa hoje pensando e praticando isso, todo o ensinamento desta manhã, né? Que tem muito ensinamento aí na palestra do Vicente, para a gente melhorar, né, Vicente? Para trabalhar, para agir, né? E que nós temos duas opções, nós temos a sombra e temos a luz também. Todos nós temos sombras e temos luz. Vamos escolher a luz, né? Sempre a luz, e ter sempre Jesus no nosso coração. E sempre pôr no lugar do outro. Gente, isso aí é divino mesmo. Se você pôr no lugar do outro, você não vai fazer nada de errado para o outro, porque eu não quero isso para mim, né? Por que eu vou fazer? Às vezes você vai falar uma palavra assim, você pensa, gente, o que eu estou estudando, né? Se fosse eu que estivesse ouvindo isso, ia gostar, né? Então, isso é importante. E temos um recadinho para vocês, que é a Noite dos Mentores, na terça-feira agora, dia 26, viu? Então, todos quiserem vir conversar com os mentores, ter uma orientação, estamos aqui das 19h30, né? E trazer a garrafinha de água para frutificar, né? Então, tá todos convidados, viu? Vamos por paz. Mestre amado Jesus, neste momento nós te agradecemos por essa oportunidade de nós estarmos aqui nesta casa, de luz, de paz, de amor, e ouvindo essa palestra maravilhosa com tantos ensinamentos, que nós possamos colocar no nosso dia a dia os ensinamentos de hoje. Que Jesus nos ampare, nos proteja, dê força e equilíbrio, para que possamos continuar a nossa jornada de fé e de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz com Jesus em nossos corações.